Meus irmãos, esteja com a Bíblia aberta em Ezequiel capítulo 34. Chuvas de bênçãos, nós acabamos de cantar. Acredito ser razoável pensar que para a totalidade, ou quase a totalidade de nós, não foi a primeira vez que escutou essa música, não foi a primeira vez que cantou. Se eu puxar a memória, ainda que alguns tenham conhecido com outra letra, eu acho que eu quase escutei aqui o seu pensamento falando chuvas de graça. Fecha parênteses. Eu nem saberia dizer quando foi a primeira vez. Porém, no entanto, é uma música que, exatamente porque ela é conhecida demais, às vezes ela se esvazia e a gente perde de vista a mensagem, perde de vista o conteúdo, perde de vista o que é que a música realmente se quer dizer. Veja que eu penso ser válido supor haver gente que não conhece a música, mas conhece a expressão, porque todo crente, quando chove, diz chuva de bênçãos. Mas do que é que a gente está falando quando a gente fala de chuvas de bênçãos? Eu lembro de ter ouvido não só uma vez, havia uma irmã em particular que falava sempre, mas não só uma vez ter ouvido: pastor, diante de tudo que Deus nos tem dado, não é justo a gente cantar gotas somente nós temos, não é justo. É uma ingratidão para com Deus a gente cantar gotas somente nós temos. A não ser que a gente entenda de qual chuva o texto está falando. Existe uma chuva específica, a respeito da qual é válido. O homem que escreveu esta poesia, novamente, em português, não a poesia original, não. Esta poesia que você acabou de cantar foi escrita por um ucraniano judeu, nascido em Kiev em 1867, que aprendeu português na fase adulta quando veio pregar o evangelho no Brasil. Ginsburg, Salomão Ginsburg. Aqui na Plenitude temos nossa querida irmã Jacira, cuja avó se converteu por causa de uma visita de Salomão Ginsburg, lá onde ela morava, no interior da Bahia, tantos e tantos anos atrás, aqui entre nós. O fruto do trabalho deste homem de Deus, como também o cântico que ele escreveu, que nós acabamos de cantar, certamente não pela primeira vez. Se a gente olhar para as bênçãos materiais, é uma injustiça, é uma ingratidão cantar gotas somente nós temos, não fica bem. Você não consegue olhar para tudo que Deus tem dado e dizer gotas somente nós temos, não. É porque esse texto se refere a uma específica chuva de bênçãos. E nós queremos ver, irmãos, o que a Bíblia ensina, as chuvas de bênçãos que Deus está pronto a nos dar. Nós vamos ver o que é que Deus faz antes de mandar a chuva de bênção. E depois nós vamos ver o que são as chuvas de bênçãos que Deus tem para nós. Primeira coisa que Deus faz antes de mandar as chuvas de bênçãos, Deus tira os maus pastores. É assim que o texto começa em Ezequiel capítulo 34. Antes de mandar as chuvas de bênçãos, Deus tira maus pastores. Veja só, 34:1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas, é Deus que está dizendo, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as buscasse, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas de sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Irmãos, quem são os maus pastores? Você lembra que nós estamos lendo aqui um texto do Antigo Testamento. Ezequiel, que pregava, Ezequiel tinha um ministério muito difícil, irmãos, porque quando ele pregava uma mensagem dura, ninguém queria ouvir, porque diziam que a mensagem dele era dura demais. E quando ele trazia promessas de Deus, ninguém acreditava, porque diziam que as promessas eram boas demais. Pobre profeta. A verdade é que ele foi chamado por Deus para um ministério muito difícil, como você lê lá no capítulo 2 desse livro do profeta Ezequiel. A verdade também é que ele veio para ministrar num tempo dificílimo. Por quê? A nação estava toda espalhada, tudo se tinha desfeito. Israel tinha deixado de existir enquanto uma nação. O povo estava espalhado por todo o mundo. Quem são, irmãos, os pastores contra quem Deus está falando? A resposta são os reis de Israel. Os reis de Israel eram como pastores para aquela antiga nação. Lá em 2 Samuel, Deus falou que chamou Davi para apacentar o meu povo de Israel. Então o rei era como um pastor sobre aquela nação. Observação, a palavra apacentar significa especificamente dar de comer. A gente volta a ela daqui a pouco. Os reis eram maus pastores. Maus pastores porque, em vez de apontar para o povo o caminho do Senhor, e não pense que isso é só para os reis, não, a gente vai aplicar daqui um minutinho. Em vez de apontar para o povo o caminho do Senhor, eles estavam constantemente colocando tropeços diante do povo. Em vez de o povo se voltar para Deus, o povo se voltava para outras coisas. Eles tinham outras preocupações, eram homens materialistas, pragmáticos demais, a grande maioria deles, todos os reis do Reino do Norte, com certeza. Houve um tal de Jeroboão, você já ouviu falar dele, o primeiro dos reis do Norte. O povo continuava saindo do Reino do Norte para ir sacrificar a Deus no Reino do Sul. Ele disse: vamos parar com isso, vamos fazer um outro altar aqui, vocês não precisam ir até lá, vamos fazer um outro altar aqui, e melhor, eu lhes dou um bezerro de ouro. Olha de onde ele foi tirar isso, de que baú ele tirou esse negócio. Eu lhes dou um bezerro de ouro. E assim, o texto sagrado, que eu não coloquei aí no seu resumo, mas o texto é gritante, segundo Reis 17, 21, diz que Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e os fez cometer um grande pecado. Deus queria o rei para apacentar o povo. O rei que apontasse para aquela antiga nação um caminho, não, um caminho de Deus. Vamos olhar para Deus, vamos praticar a vontade de Deus, vamos crer em Deus, vamos buscar a Deus. Mas havia um outro que tinha outra proposta para trazer. Não eram somente os reis que eram os maus pastores. Os sacerdotes eram maus pastores. Deus queria que os sacerdotes igualmente se ocupassem do cuidado espiritual da nação. Que eles fizessem com que a verdade de Deus chegasse ao coração das pessoas. Mas quantas e quantas vezes nós lemos que os sacerdotes estavam mais preocupados com a parte dele dos sacrifícios? Não foi assim com os filhos de Eli, Hofni e Finéias? E não foi igual com os filhos de Samuel anos depois? E não foi igual nos dias do Senhor Jesus, que derrubou as vendas do templo e que expulsou de lá os vendedores? Porque eles tinham transformado a adoração numa outra coisa. Eles deveriam inspirar o coração do povo do Senhor na adoração. Servir de modelo, exemplo de piedade, de temor de Deus, de consagração. Mas eles tinham se tornado maus pastores para o povo. Os reis, os sacerdotes, mais inusitado dos profetas. A palavra profeta chega para nós com muita interferência no nosso tempo e contexto. É comum alguém imaginar que a palavra profeta significa adivinho. Biblicamente, a palavra profeta significa pregador. Pregador. Um profeta do Antigo Testamento não era nada diferente de um pregador itinerante. Talvez você já tenha conhecido algum deles ou ouvido falar dos antigos,
que iam de cidade em cidade, pregando, reunindo as pessoas, proclamando a verdade de Deus. Essa era basicamente a função de um profeta. Mas havia profetas que, por uma oferta, mudavam o tema da sua pregação. Há um texto muito interessante que nós não leremos hoje por uma questão de tempo, mas há um texto muito interessante no Antigo Testamento, está lá em 1 Reis 22, quando um rei chamado Acabe se junta com outro rei chamado Josafá. Esse rei Josafá era um homem mais piedoso, ele tinha mais temor de Deus. Então ele disse: não tem aqui um profeta por quem se possa consultar ao Senhor? A resposta de Acabe, notável, ele disse: tem, mas eu não gosto, porque ele nunca prega algo bom sobre mim. Tudo que ele prega sobre mim é ruim. Então o texto faz uma coisa única no livro dos Reis, meus queridos leitores da Bíblia. Ele nos leva lá para o trono do Senhor, para a sala real. Estavam todos os espíritos diante de Deus, e Deus pergunta: quem vai mentir para o rei Acabe? Um espírito aparece, nós sabemos quem é o espírito que mente, nós sabemos quem é o pai da mentira. E o espírito que mente diz assim: eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Deus diz para ele: vai, minta, e a sua mentira vai triunfar. Depois leia esse texto em detalhes, é um texto fascinante. Um profeta deveria ser alguém que inspirava temor de Deus, amor a Deus. Esse sim seria um pastor do povo, o rei, o sacerdote, o profeta, os pastores da nação. Mas eles tinham aberto mão, e eles tinham se tornado, aos olhos de Deus, maus pastores para o seu povo. Quem são os maus pastores? Para a gente entender bem o texto, e esse texto tem algo para nós daqui a pouquinho. Eles são os reis, os sacerdotes e os profetas, que por qualquer razão, cada um deles pelo motivo do seu coração, não foram fiéis a Deus na missão que Deus lhes confiou. Como, meus irmãos? É a segunda pergunta que eu lhes faço. Como eles pastorearam mal? Eles pastorearam mal ao negligenciar o ensino. Qual era o papel de todos eles em comum? O rei tinha o papel de governar, o sacerdote de administrar os rituais, o profeta de ser um itinerante, mas uma coisa os três tinham em comum: os três deveriam, de diferentes formas, mas unanimemente, de maneira uníssona, fazer com que a palavra de Deus chegasse ao ouvido e ao coração do povo. Esse era o trabalho deles. O trabalho do rei era governar, julgar, mas tudo isso de acordo com a Escritura Sagrada. O trabalho do sacerdote era administrar os rituais, em conformidade com a palavra de Deus. O profeta viajava, ia daqui para lá, de cidade em cidade, reunindo as pessoas, mas o que ele deveria falar não era uma mensagem agradável, não era uma mensagem comprada ou vendida. Ele tinha que pregar de acordo com a revelação de Deus na palavra de Deus. Esses homens negligenciaram o ensino da palavra de Deus. Um punha um foco, vou citar mais um exemplo dos reis, um punha um foco na nação, dizendo: nós estamos vencendo as guerras, Deus está ao nosso lado, nós estamos prósperos, economicamente em vantagem, Deus só pode estar do nosso lado. E quantas vezes nós não somos tentados a pensar da mesma forma? Se nós sentimos que as portas estão se abrindo, então a gente acha: eu estou no caminho certo, só pode estar certo. Sem testar, não testamos, confiamos nesse negócio chamado intuição, que é outro nome que a gente dá para o nosso coração. Sem testar as coisas pela palavra, perigoso. Eles negligenciaram a palavra de Deus. Ezequiel, sem dúvida, muito afinado com Jeremias, foram contemporâneos. Os últimos anos de Jeremias coincidem com os primeiros anos de Ezequiel.
Jeremias falou praticamente a mesma coisa que nós acabamos de ler aqui em Ezequiel 34. Ele escreveu, Jeremias, no capítulo 23, que eu coloquei aí no seu resumo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Um fazendeiro daquele tempo, especialmente um de grande riqueza, que tinha muitas terras e que tinha muitos animais, tinha alguns servos, alguns encarregados para tratar dos seus animais. E ele dizia, meus pastores que tratam dos meus animais. Você sabe que Israel era uma comunidade agrária, tudo que fala muito claro para eles. A gente precisa dar alguns passos para entender. Para eles era linguagem vívida, comum, da vida diária deles. Esses pastores eram servos de Deus. Tinham sido postos ali por Deus, da mesma maneira que um fazendeiro, senhor de terra, tinha vários empregados para cuidar da sua terra, dos seus animais, assim eram esses homens. Mas de alguma forma eles queriam se apropriar. De alguma forma eles queriam dominar sobre o que era de outro, por sinal. Eles negligenciaram o ensino da palavra, pondo foco em outras coisas. Para não dizer que eles negligenciaram o rebanho, é a segunda coisa que eles fizeram. Pastorearam mal ao negligenciar o ensino e pastorearam mal ao negligenciar o rebanho. Quando o texto diz, capítulo 34, versículo 3, comeis a gordura, vos vestis da lã, matais o cevado, uma Bíblia de estudo que eu consultei colocou assim, comer, vestir-se e matar eram direitos legítimos dos pastores. Era perfeitamente compreensível, natural, estava dentro do contrato ali, do acordo entre o senhor da terra e o pastor servo. Estava dentro do acordo, ele tinha direito a uma parte para comer, ele tinha direito a uma parte da lã para se vestir, ele tinha direito. O problema é que o salário ele quis, o trabalho não. Ele queria os seus direitos, não queria os seus deveres. Por isso o texto diz, mas não apacentais as ovelhas. Feita esta contextualização, com quem o texto está falando? Com um bocado de gente que já morreu. Pronto. Esta não é a palavra de Deus que nós cremos viva e eficaz, inspirada, infalível. Estava com saudade de ouvir dizer isso, é inerrante. A palavra de Deus fala comigo e contigo, em várias condições da nossa vida. Fala comigo, sim, porque é até muito fácil de enxergar, eu, Igor, outros pastores. Mas fala com você, pai, que exerce um pastoreio sobre o seu lar. Fala com líder de pequeno grupo. Fala com professor da escola bíblica dominical. Será que se confina aos cargos dentro da igreja? Ou será que se aplica também a todos os nossos relacionamentos pessoais? Pense comigo. Todos os nossos relacionamentos pessoais, como amigos, como irmãos, como conselheiros de alguém, porque de alguma forma, todos nós exercemos, alguns com maior frequência, outros com maior escopo de responsabilidade, mas todos ocupamos esta posição. Procura-te alguém, um amigo, compartilhe uma situação, diz, suponhamos, estou passando por uma crise muito difícil, eu acho que a minha vida vai logo a se acabar diante disso, estou desesperado, estou apavorado, o que você tem para dizer? Será que você não poderia dizer, segundo Deus, confia no Senhor Jesus Cristo? Você conhece o Deus em quem eu creio?
Outro dirá: é porque eu estou numa enrascada, minha vida está uma confusão, eu fiz uma série de escolhas erradas, virei minha vida do avesso. Será que encontrará alguém para dizer assim: por que você não deu ouvido a Deus? E por que você não se arrepende dos seus pecados e pede perdão ao Senhor? Irmãos, é porque o mundo está cheio de maus pastores. Hoje eles se vestem, eu tenho falado muito sobre isso, mas porque isso tem estado, irmãos, presente na vida de todos nós numa abundância tremenda. São as pessoas que querem que você os siga as ideias deles, compre os cursos deles, aprenda com eles como viver. E talvez você possa obter algum ganho em coisas menores, mas nunca nas coisas eternas. As coisas eternas, só há um pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, repito, aplica-se ao pai dentro de casa. Será que o pai, o marido, sabe levar a Bíblia para o seu lar? Sabe ensinar a verdade da palavra de Deus dentro das... Não, isso é trabalho do pastor, isso é trabalho do ministério infantil, isso é trabalho da escola dominical. Não, nós estamos aqui para auxiliá-lo. Quantas vezes eu tenho dito isso, mas é o trabalho primeiro seu. Intransferível. Muita gente pode ajudar, transferir para ninguém. Você exerce isso para enfatizar, você exerce isso nos círculos do seu convívio, da sua família. Quando você tem a oportunidade de falar biblicamente, em vez de falar de uma maneira mundana, de uma maneira errada. De apresentar a verdade salvadora, benfazeja da palavra de Deus. Eu estava lendo a Escritura Sagrada esses dias, e me deparei com um versículo de Isaías, que eu já tinha lido algumas vezes, você também, até eu perceber que eu corri o risco de fazer isso. Por meio de Isaías, Deus diz assim: ai dos que chamam ao mal bem, e dos que chamam ao bem mal, aos que chamam a luz de escuridão, e os que chamam a escuridão de luz. Mas quantas vezes, diante de uma situação, em vez de pensar biblicamente, a gente só repete uma ideia mundana? Quantas são as situações que a gente interpreta de uma maneira puramente mundana e nada bíblica? Sim. Deus está dizendo que nós estamos chamando o mal de bem. Por meio de coisas que a gente ouviu e nunca filtrou o pensamento, repete sem pensar, preconceitos, ideias erradas, um jeito que não é bíblico de fazer, e parece que isso está até a gente consegue enxergar, a gente só não consegue enxergar. A gente consegue enxergar, a gente só não consegue enxergar. Não, irmãos, a palavra de Deus diz, se a gente quer ser aprovado por Deus em nossa conduta, que nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com o presente século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em meio a tantas ideias poluídas, não há atmosfera para as chuvas de bênçãos. Você tem visto o noticiário sobre a crise de chuvas no Brasil. Segundo ouço dizer, há lugares do nosso país onde já vai 6 meses sem chuva. Pastores dessas regiões do país estão constantemente levando suas igrejas a suplicar por chuvas para o Brasil. E nós ouvimos as explicações. A explicação tem a ver com a atmosfera, tem a ver com o vento que vem da onde, tem a ver com correntes que vêm de não sei onde, tem a ver com isto, com a mecânica da natureza, com o funcionamento natural das coisas, e der certo, essas coisas existem. Mas se a gente apenas der essas explicações naturais, que atmosfera, como clamar por bênçãos, se nós não cremos no poder interventor de Deus? Vamos aplicar isto por figura. Nós reproduzimos uma atmosfera mundana, poluída, anticristã. Não há atmosfera para chuvas de bênção quando pensamos dessa forma. Deus põe para fora os maus pastores. É a primeira coisa que Deus faz. Para em seguida, Deus dá
o bom pastor. Antes das chuvas, Deus tira os maus pastores e depois Deus dá o bom pastor. Você sabe o nome dele, não sabe? Diga comigo. Jesus. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 11 de Ezequiel 34, está escrito assim: porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra. Veja, agora, que lindas as promessas. É por isso que eu disse, ninguém acreditava no que Ezequiel pregava. Quando ele dizia que era por causa do pecado, o povo achava que a mensagem dele era dura demais. E quando ele falava as promessas de Deus, ninguém acreditava, porque dizia que era bom demais. Veja o que ele vai dizer. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra, em bons pastos as apacentarei. Nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos dos montes de Israel. Eu mesmo, versículo 15, apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e forte, daqui a pouco eu entro nisso de novo, destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Vamos entender esta profecia, irmãos. Estamos aqui para aprender mais da Escritura Sagrada. No passado, Deus pegou aquele povo chamado Israel, e eles tinham os seus pastores, e Deus os destituiu, quando deu para eles o bom pastor chamado Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Israel não quis o bom pastor. Fora com ele, crucifica-o. Hoje, o Senhor Jesus está trabalhando. Historicamente, Deus deu o bom pastor, o povo não quis. Hoje, o Senhor Jesus está, volte ao texto que está aí no seu resumo de João capítulo 10. Agora, dê atenção ao versículo 14, os números estão aí. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Atenção ao versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Somos nós, gentios, não somos de Israel, mas a nós tem sido dada a graça de ouvir o Evangelho e de sermos feitos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Também, preste muita atenção nestas palavras agora, elas são de suma importância. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Estas palavras são as palavras que descrevem o tempo presente. O tempo presente é este: o Evangelho está indo pelo mundo todo, e por onde o Evangelho passa, o Senhor busca ovelhas perdidas, Ele está reunindo o seu rebanho. A culminância da história é o final do versículo 16, e haverá um rebanho e um pastor. Não se lembra de Mateus 25? Quando o Senhor Jesus descer, os anjos vão reunir todos. É claro, Ele vai separar uns dos outros, ovelhas de bodes. Entro nisso em mais 3 minutos. Mas antes disto, a Bíblia nos põe uma dimensão futura. No passado, o bom pastor veio e foi rejeitado. Hoje, o bom pastor está reunindo o seu rebanho. No futuro, diz o texto, haverá um rebanho e um pastor. É preciso, porém, deixar os maus pastores para ouvir o bom pastor. É tão fácil ouvir os maus pastores. Não estou pensando aqui em teologia, não estou pensando aqui em pregação, embora não exclua deste ponto.
É tão fácil ouvir o que é confortável. É tão fácil seguir o conselho que faz sentido para a minha cabeça, muito embora a minha inteligência seja tão finita e limitada. É tão mais fácil para mim. Eu posso pastorear a mim mesmo de maneira perfeitamente equivocada, dando ouvido ao meu coração e sempre agradando o desejo do meu coração. Não é isso que o mundo diz, que a gente tem que ouvir o coração, seguir o coração, fazer a vontade do coração. Imagino que Deus deve pensar quando escuta essas coisas lá em cima. É preciso deixar os maus pastores para ouvir o bom pastor. Eu assisti alguns anos atrás um documentário sobre um rebanho de ovelhas literal, ovinos. E é muito curioso, muitas coisas me chamaram a atenção quando assisti aquele documentário. Está no YouTube, é uma fazenda gigantesca, cheia de ovelhas e tudo mais e tal. E mostra o dia a dia do pastor das ovelhas hoje, com toda a tecnologia, com tudo que existe hoje, pois muitíssimo bem. Um fato não mudou desde o mundo antigo até hoje, quer o documentário, talvez você já tenha ouvido isso. Há um comportamento das ovelhas que é muito interessante. Se alguém, eu, você, qualquer pessoa, chega ao canto do aprisco ou do pasto e grita pelas ovelhas, mesmo que o pastor te ensine a palavra-chave ou o grito que ele usa, será completamente ignorado. Ao mesmo tempo, é tão bonito ver o documentário que eu vi, era um teste, botavam lá 4, 5 pessoas fazendo isso, o último de todos ia o pastor. E o pastor chegava lá no canto, os outros gritaram várias vezes e fizeram tudo e tal. Chega o pastor e o pastor dá um único, nem muito alto chamado. A reação das ovelhas tão bonitas. Elas vêm pulando e correndo de alegria lá de trás e se reunindo ao redor do pastor a quem amam, em quem confiam, que cuida delas. Há algo embutido nesta criatura que fez Deus escolhê-la para nos representar. É uma criatura ingênua, representa em parte. É uma criatura indefesa, representa bastante. É uma criatura teimosa, por vezes, representa mais ou menos bem. É uma criatura muito frágil aos seus predadores, representa perfeitamente bem. É uma criatura que, sem um pastor, provavelmente morrerá. Há, irmãos, neste mundo, muitos que o Senhor Jesus os considera como mercenários. O mercenário de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Quantas são as pessoas que têm fiado a sua vida? Uma vez eu ouvi uma pregação, tanto quanto polêmica, reconheço, até porque naquele tempo os cultos não eram tão transmitidos pela internet, mas o pregador disse que lá no inferno tem uma fila de reclamação. Pega um desses gurus, falsos mestres aí, Joseph Smith dos Mormons e todos os outros hereges igual ele, Russell Taze, enfim. E tem uma fila de gente indo reclamar com eles. Eu acreditei em você, olha onde eu vim parar. Qual resposta eles têm para dar? Estou aqui também. Mas não, o inferno é um lugar de escuridão, não há comunhão. É preciso, irmãos, ouvir o bom pastor Jesus. Onde Jesus fala com você? Você sabe? Olha aqui para minha mão. É aqui que Jesus fala com você. Não fique esperando uma voz. Não fique esperando um novelo molhado de Gideão. Só existe uma vez que isso aconteceu na Bíblia. Não fique esperando coisas extraordinárias. Se Deus quer falar conosco e Deus nos dá a palavra dele, Deus dá o bom pastor. Quando ouvimos o bom pastor, em breve vêm as chuvas de bênção.
Mas ainda tem uma coisa antes das chuvas de bênção. Deus tira os maus pastores, Deus dá o bom pastor, mas ainda antes das chuvas de bênção, Deus vai tratar com as ovelhas. Veja que Deus é imparcial. E eu acho isto tão bonito de observar. Lá no final do versículo 16, Deus disse: a gorda e forte destruirei. E por que Deus falaria isto? É porque esta é naturalmente uma forma de expressão, uma comparação, diríamos uma parábola ou uma analogia. Lá no livro do profeta Abacuque, está escrito que a pessoa que confia mais em si do que em Deus, e pense bem, não pense que isso se aplica só ao incrédulo não convertido, não. Porque nós frequentemente achamos que o nosso raciocínio conseguiu entender as coisas melhor do que os princípios da Escritura Sagrada. A palavra de Deus diz que aquele que confia em si mais do que em Deus, a sua alma está gorda. E não em qualquer outro sentido, senão no sentido de grande aos seus próprios olhos. Em vez de ver a si mesmo como pequeno, desprovido, necessitado, vê a si mesmo como suficiente. Esta é a ideia. Vê a si mesmo como capaz. Esse tipo de ovelha precisa do trato do Senhor. Havia 3 problemas muito reais. Uma vez que Deus já tinha tirado os maus pastores, Deus agora ia tratar das ovelhas. O primeiro problema eram bodes. Diz o versículo 17: quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Sem nos demorar demais, representa uma outra natureza de criatura. Representa algo intrometido, infiltrado no rebanho, mas que não pertence ao rebanho. Deus tem um olhar, irmão, inclusive um olhar muito misericordioso para pessoas que ouvem o Evangelho, nasceram na igreja, filhos de crentes, mas que ainda não têm sua própria fé no Senhor. Quantos são? Eu tenho um pastor amigo que foi pregar numa igreja, ao final do culto, fez um convite para orar pelas pessoas, uma pessoa veio à frente, já uma senhora, foi um espanto para a igreja, uma senhora de 84 anos de idade, membro daquela igreja, uma igreja batista, durante toda a sua vida tinha sido batizado naquela igreja, jovenzinha, membro da igreja toda a vida, mas declarou: hoje somente foi que eu verdadeiramente entendi e criei no Evangelho de Jesus Cristo. Parece que nós, por costume, sei lá, tratamos estas coisas como se fossem coisas pequenas ou comuns, e não são. Quem faz a salvação é o Senhor. Uma conversão, irmão, é um milagre tão grande quanto uma cura de uma enfermidade. Uma conversão é um milagre tão grande quanto a ressurreição de um defunto, porque é o que é. Uma conversão é um milagre tão grande, inclusive maior do que estes com os quais eu a comparei. Mas a gente parece, por alguma razão, sei lá, tratar isto de maneira muito comum. Não devemos. Devemos instar e suplicar e crer e buscar. Havia algumas ovelhas que desprezavam as bênçãos que o bom pastor trazia. Veja isto: acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Ora, irmão, haveria muito para a gente conversar aqui, mas eu vou atalhar. Eram pessoas que menosprezavam os privilégios que Deus dá. E nós temos aprendido a dar valor aos privilégios que Deus nos dá. A oração é um privilégio, mas quanto negligenciada, é como se fosse uma água limpa, que a gente limpa o pé sujo, não usamos, desprezamos, não tem valor. O pastor levou as ovelhas para um pasto verdejante, ser alunos, leitores da Bíblia. Mas a nossa Bíblia fica fechada no painel do carro, para que eu não esqueça de trazê-la à igreja, fechada.
subo ao móvel do lado da porta e fica lá. Na quarta-feira eu recolho para o culto, fica lá na quarta noite, até domingo de manhã novamente. Deus nos dá um pasto verde, mas nós pisamos o pasto, porque preferimos assistir vídeo no Instagram. Sabemos os privilégios de Deus. Você tem sido sustentado por Deus. Você acha que alguma coisa que você tem foi você mesmo que conseguiu, ou você sabe que foi tudo o Senhor que te deu? Sim, mas o nosso apoio à obra de Deus a gente guarda para nós. O nosso apoio à causa do Senhor, não, é meu. É um privilégio. Deus não precisa de nossas ofertas, nunca precisou. É um privilégio por meio do qual Ele trabalha o nosso coração. É um grande privilégio, água limpa para beber. Mas vamos sujar esta água limpa com a lama do nosso pé. Não há chuva de bênção antes de as ovelhas aprenderem a apreciar a água limpa. Não há chuva de bênção antes de aprender a apreciar o pasto verde, as bênçãos que o bom pastor dá. Eu acho que a gente já está começando a entender o que são as chuvas de bênçãos. Mas vamos lembrar de mais uma coisa. Antes delas, Deus tratou com as ovelhas que menosprezavam umas às outras. Versículo 19. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalheis para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Muitos pensamentos nos vêm diante desta leitura. Mas será, irmãos, que somos gentis com os novos na fé? Será que somos auxiliadores dos novos na fé? Será que, ao notar a ausência de alguém, oramos por essa pessoa e fazemos algo por sua restauração? Não, isso é trabalho do pastor. Não, não é. Somente não. Não observei, viu que postou no Instagram. Normalmente, quando me perguntam se eu vi, eu respondo: e o que ela te disse quando você falou com ela? Não, eu preferi contar para o senhor. Não. Temos ajudado uns aos outros. Essa atitude de desprezo é tão desagradável. Eu creio que não há isso, irmãos. Mas o cuidado sim deve haver. O cuidado para com os irmãos. O apoio para com aqueles que estão vivendo as dificuldades da vida. E sobretudo para com aqueles que são novos na fé e imaturos. Às vezes não nos preocupamos se o nosso comportamento vai chocar alguém, vai fazer mal a um novo na fé. Deveríamos. A palavra de Deus nos diz que deveríamos olhar para estas coisas com muita seriedade. Leia depois Romanos capítulo 14 e veja sobre isto. E por que Deus trata com as ovelhas antes de mandar as chuvas de bênção? Irmãos, essa não é uma verdade na sua vida? Antes de Deus trazer bênçãos, Ele normalmente trata com a gente. Não é verdade essa experiência de todos nós, os peregrinos deste mundo? Antes de Deus trazer grandes favores, Ele vai limpar o nosso coração. E às vezes, quantas vezes? Por meio da dificuldade. É por isso que eu deixei 2 versículos aí para você. Isaías 38, 17. Foi para minha paz que eu tive grande amargura. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido. Imagine dizer isso quando estiver passando pela próxima dificuldade, dizer: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Como que Deus prepara, irmãos, as chuvas de bênçãos? Deus tira os maus pastores, Deus dá o bom pastor. Não se engane, há muitos maus pastores nesse mundo. Deus dá o bom pastor, só há um, Jesus. Deus trata com as ovelhas. E então, versículo 23, suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, que é uma figura naturalmente, é uma referência ao Senhor Jesus, é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será o
príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. São as palavras, irmãos, que Jesus disse, que nós já lemos: naquele dia haverá um só rebanho, um só pastor. As próximas palavras, você pode lê-las como sendo um anúncio das coisas que Deus ainda vai trazer no futuro que ainda se revelará para nós. Mas veja que grandes palavras: uma aliança de paz, acabarei com as feras da terra, habitarão em segurança. Marque aí: paz, segurança, são coisas que a gente quer. Dormirão nos bosques, e delas e dos lugares em redor do meu outeiro farei uma bênção. E aí vem a expressão: e farei descer a chuva ao seu tempo, chuvas de bênção serão. Como eu disse, aquela irmã uma vez me disse: pastor, é inadequado, é impróprio, é até uma ingratidão a gente cantar assim: gotas somente nós temos. Diante de tudo que Deus me tem dado, eu não posso cantar isto. Só que as bênçãos das quais o hino está falando não são bênçãos materiais. E se as bênçãos da qual ele está falando são a conversão dos perdidos? Será, irmãos, que já se converteram tantas pessoas que nós vamos fechar a porta da igreja e dizer: não entre mais pessoas para se converterem, que esse dia já chegou? Nem nunca chegará. Se nós fizéssemos aqui 200 batismos no domingo que vem, seria o suficiente? Estaria bom, de bom tamanho? Cumprimos? Não, os irmãos sabem que não. Gotas somente. Não estamos menosprezando as gotas que temos, mas estamos dizendo: gotas somente nós temos. Eu vou convidá-lo a reler a letra do hino, pensando agora nisto. Irmão, poderia, irmão, por gentileza, colocar a letra do hino? Ele vai colocar, o nosso irmão Fábio. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos. Quando? Quando os maus pastores não forem mais ouvidos, quando só o bom pastor for ouvido, quando as ovelhas forem tratadas e aprenderem a amar o pasto verde e a água limpa. Quando isto acontecer, tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, pessoas sendo salvas, irmãos, corações quebrantados, vitórias sobre pecados. Esta é as bênçãos das quais este hino fala. O refrão diz: chuvas de bênçãos dos céus. É verdade dizer que gotas somente nós temos? Sim. Mas pense nas pessoas, principalmente dos lugares do Brasil, onde o céu está todo enfumaçado, onde há já 6 meses sem chuva. E imagine com que avidez. Você acha que quando esse pessoal vai orar por chuva, eles fazem uma oraçãozinha meia boca, assim, uma coisa mais ou menos distraída? Ou eles estão realmente clamando por chuva e pedindo a misericórdia do Senhor? Aí quando nós dizemos, gotas somente nós temos, o que dizemos em seguida? Chuvas, rogamos. Pergunto, são verdadeiras estas palavras quando nós as cantamos? Chuvas, rogamos a Deus? Veja o que diz o hino em seguida: chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Agora começa a fazer sentido. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Olha a avidez, dá-nos agora o bom fruto. Entende, irmão? O homem que traduziu este hino para o português estava chegando aqui no Brasil, que já tinha matado muitos missionários, expulso muitos missionários. Ele estava vindo cá para entregar a vida, e de fato ele entregou, está enterrado lá no Recife, morreu com 59 anos de idade, mais novo do que você. Veio cá para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Colocou a vida dele nisso. Com menos de 2 anos aqui, a primeira esposa dele morreu. Pegou uma doença terrível, fulminante, morreu. Ele estava clamando: Deus, abençoa esse trabalho para o qual eu estou entregando a minha vida. Dá-nos agora, olha a ousadia, manda-nos já, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor.
chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Vamos entender estas palavras grandiosas do final deste capítulo para que eu conclua minha mensagem. Elas se referem a algo que é verdade hoje parcialmente. Parcialmente, espiritualmente, nós já usufruímos de grande parte destas bênçãos como um sinal de bênçãos maiores por vir. Mas nós devemos desejar de todo o coração a vinda de Jesus Cristo, quando nós usufruiremos da plenitude destas coisas. Veja como termina o texto no versículo 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas. Esta é a chuva de bênçãos. E que elas são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Deus. Agora atenção ao último versículo para que eu termine. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, isto é, seres humanos, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Alguns pensamentos. Se temos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, somos suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. Porém, se não, não. Ele tem nos levado a pastos verdes, águas limpas. Temos pisado no pasto? Temos pisado nas águas limpas? Somos ovelhas dentro de um rebanho. Devemos ter o maior amor, consideração e sensibilidade pelos irmãos, especialmente os mais fracos na fé. Como ovelhas, precisamos, é nossa condição muito necessária, ouvir o bom pastor que nos guia por veredas de justiça por amor do seu nome. Como eu disse, não somos só ovelhas. Cada um de nós exerce o papel de pastor em determinado escopo, em determinado momento. Mas nesse momento, fazemos isso bem ou mal? Hoje, Jesus está agregando ovelhas. Mas será que a gente tem feito alguma parte nisso? Temos feito alguma parte nisso? Falado de Jesus Cristo como uma pessoa não convertida? Convidar uma pessoa não crente aos cultos? Você tem feito isso, meu irmão? Devemos ansiar pelo dia em que haverá um só rebanho e um só pastor, a vinda de Jesus. Será que pensamos nisso? Temos algum desejo em nosso coração? Por isso a Bíblia diz que existe uma coroa para os que amam a sua vinda. Gotas somente nós temos. Chuvas, pergunto, rogamos a Deus? É válido orar. Manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Deus, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor pela Tua palavra, pelo Teu amor por nós, por este culto, pela Tua presença conosco. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que a Tua bênção seja com os Teus servos, em nome de Jesus. Agradecemos, ó Deus, por Teres preparado esse tempo para meditarmos no ensinamento da Bíblia. E pedimos que o Senhor nos dê graça, ó Deus, para respondermos com o nosso viver a mensagem que o Senhor nos dirigiu. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que movas o nosso coração a buscar, Deus, e desejar, e rogar, e pedir as chuvas de bênçãos. Não nos esquecemos, ó Deus, de tantos lugares do nosso país que precisam de chuvas de água mesmo. E pedimos também a Tua misericórdia.
Sabemos, ó Deus, que os ventos são teus, o céu, as nuvens, a água, tudo é do Senhor. Conforme te aprouver, Pai querido, manda água sobre a terra seca. Mas ao fazeres isto em favor e misericórdia de nós, manda também, Deus, e ainda mais, chuvas de bênçãos sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre esta igreja. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e assim seja em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.